Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Sérgio. Eu sou o Duarte. E eu sou o Gonçalo. E agora, para minha satisfação, vamos finalmente ter um episódio dedicado à música, que era uma coisa que já faltava há muito tempo aqui no segundo trabalho de Hércules. E para isso nós contamos sempre com o Gonçalo, que é o nosso gajo mais high fidelity. E hoje, para não nos enganarmos a achar que nós éramos capazes de fazer uma introdução sobre tudo e sobre nada na música, decidimos focar um bocadinho mais no metal, que é o core da minha adolescência e da adolescência do Gonçalo e dos anos em que nos conhecemos. E depois vamos entrar por uma coisa que para mim e para o Duarte também é querida, que é os medos dos metaleiros. Sim. E começamos aí. Eu tinha contado a semana passada que o Gonçalo tinha começado por me apresentar ao metal através de um álbum dos Morbid Angel, que era o Abominations of Desolation, que eu pensava que tinha outro nome, que era o Chapel of Ghouls, mas isso era só o nome de uma das faixas do álbum. Mas rapidamente aquele encanto que os elementos esotéricos, diabólicos e satânicos do heavy metal traziam era o que me estava a encantar. E numa altura em que o Gonçalo andava com o Paradise Lost do John Milton debaixo do braço e coisas assim, eu pedi que ele me começasse a trazer eram as coisas que tinham essa simbologia e a mitologia. E pela mão do Gonçalo vem finalmente 2 álbuns dos Bathory, uma banda que nem se pode dizer que é banda, não é, Gonçalo? Quase não se pode dizer que é banda, que é no fundo a obra de um tipo só. Sim, basicamente sim. O Quarthan era a visão unificante e praticamente única por trás do projeto. E o Gonçalo põe-me nas mãos o Bloodfire Death sim. E o Hammerheart. E então sem mais demoras eu explico que tipo de coisa se ouvia. One Road to Azabay era uma espécie de Canterbury Tales da mitologia nórdica, uma peregrinação viking em terras escandinavas, e esta sensação de grande vastidão trazida por esta primeira vaga do black metal foi suficiente para me converter definitivamente ao metal. E este álbum, o Hammerheart dos Bathory, eu tenho como a minha primeira experiência à série. É engraçado ouvir isso comparado com aquilo que depois nós vamos falar durante a podcast. Eu sempre pergunto ao Gonçalo: tu escolheste a coisa um bocadinho mais light para o Sérgio? Tipo, deixa-me pôr aqui uma coisinha um bocadinho mais light. Porque eu lembro quando o Sérgio me apresentou pela primeira vez o metal, não foi nada disso, foi tipo, toma lá estes tipos, e homenzinha. Eu já nem sei o que é que eu te possa ter passado a ti. Provavelmente alguma coisa bastante pesada, que na altura de um gajo que vinha de ouvir Paula Abdul e coisas do género, começaria a ouvir metal, era assim um bocadinho assustador. Mas houve alguma razão por ter escolhido Bathory e não ter escolhido outra coisa? Não, 30 anos depois não te saberei dizer já porquê, mas posso especular que terá sido pelo facto de em 93 eu já ouvi metal há alguns anos e já desde o início da década de 90 que estava a ouvir as coisas mais extremas, que para mim também foi um processo que me ajudou a perceber que eu não gostava de todas as coisas que me davam para ouvir. E então parti do princípio que as coisas que eu não gostava
as outras pessoas com quem eu iria partilhar necessariamente poderiam não gostar também. Então eu, quando comecei a passar música ao Sérgio, tentei fazer uma seleção um pouco mais decorada daquilo que lhe fui passando. Sei que lhe passei coisas bem mais pesadas do que Bathory e coisas afins, mas tentei com que aquilo que lhes chegava às mãos fosse coisas que ele mais facilmente conseguisse gostar. Boa. Na altura, Ouviste, Sérgio? Era assim que devia ser feito. E não, deixa-me apresentar-te aqui um ritual satânico com virgens a serem assassinadas. E não, foi uma coisa. Porque até isso, eu conheço essa música depois, à medida que o tempo eu vou entrando no metal, mas muito mais tardio do que vocês. Vocês estão em 94. 94 vocês estão bebidos no espírito do metal. Eu só entro no espírito do metal já na faculdade, em 2000. Não, mentira, em 96, quando me apresentas o Wolfheart, mas até entrar totalmente, vamos pensar que é só quando na universidade. E isto é bastante mais leve do que aquilo que tentaste apresentar, que na altura, provavelmente Cradle, se fosse Cradle, mas a gente está a chegar ao capítulo dos Cradle. Pode bem ser. Vamos deixar. Mas podemos até aproveitar a tua deixa para... O que era o metal antes de ouvirmos o metal? Nós há uns tempos atrás até tínhamos falado tinhas medo do gajo de blusão exatamente, o gajo com as mangas rasgadas, que aparecia no autocarro com uma estampa da Iron Maiden ou não. Eu acho que quando a gente falámos sobre essa questão de que nós tínhamos muita parte da imagética de Maiden e de Led Zeppelin e de Black Sabbath e coisas assim do género, eram coisas que até entravam no nosso, vamos chamar, mainstream, mas é claro que nós vimos esses chips, que normalmente eram sempre os tios, vamos chamar, aquela personagem que era o irmão de um amigo nosso, que nós chamamos sempre os tios, e era sempre ou o irmão do pai, não é? Que ainda vive em casa da avó e ainda ouve esse tipo de música, mas eram sempre pessoas bastante. Agora, eu lembro-me de encontrar já na altura nos autocarros e nos transportes públicos malta mesmo mais metal, com bandas em que o logotipo era completamente de leitura ilegível, com uma figura completamente tirada do The Ring. E eu lembro-me de dizer, mas isso já era muito tarde, não? Não, quando digo uma figura tirada do quando The Ring, nós é uma figura completamente... Os letras ainda eram legíveis. Sim. Nos anos 80 ainda conseguias entender os creators. Sim. Tu tiveste medo do metal alguma vez ou não? Esse estereótipo que tu estavas a falar, eu achava fascinante quando era menino. Para já porque pronto, eu, através do meu padrinho, acho que já vos tinha contado esta história em tempos, mas o meu padrinho foi uma das primeiras pessoas que me meteu metal à frente, e ele era metaleiro. Mas ele era metaleiro na medida em que ele ouvia metal, mas não se vestia a metaleiro. No entanto, a imagem típica desse metaleiro não era tão incomum de ver por Lisboa fora nos anos 80, quando era miúdo. Eu achava estes personagens fascinantes porque é a opinião minha, mas sempre tiveram aquela pinta de lobo solitário, percebes? O tipo que se veste como quer, ouve as cenas que quer, está-se a borrifar completamente para aquilo que as pessoas pensam deles. Por trás daquilo sempre teve de haver uma determinada coragem. Eu, quando era miúdo, queria ser aquilo, percebes? Eu queria ser o gajo que tinha o colete de ganga cheio de estampas e pulseiras com picos e essas coisas todas. Infelizmente os meus pais não me deixavam ter as pulseiras com picos, mas fui tendo algumas estampas e t-shirts também. O Fernando Ribeiro é citado naquela biografia dos Municipal, escrita pelo Ricardo S. Amorim, Os Lobos que Foram Homens. Ele tem aqui uma passagem que ele fala sobre ter-se começado na escola da Brandoa a relacionar com o grupo dos metaleiros. E ele diz: comecei a relacionar-me com os metaleiros, que na altura não eram pessoas que dessem as boas-vindas aos outros como hoje em dia. Era um bocado diferente, perigoso até. Na altura o preconceito tinha razão de ser. Havia muita gente agarrada à heroína, muitos roubos. Sim, era um estereotipo um bocadinho... Isto era só para te dar razão, Duarte. Agora houve uma altura. É para te dar razão e para fazer outra coisa também. Era para ilustrar o facto de eu achar que os anos 90 trouxeram um tipo de metaleiro
diferente do metaleiro dos anos 80. Uhum. O metaleiro que eu e o Gonçalo vimos mais vezes nos nossos dias de ouro do metal foi mais vezes a fase do lobo solitário e até de um certo tipo de intelectual. Sim. Que provavelmente os tios, como diz o Duarte, ou seja, os irmãos dos pais, os filhos mal educados que não arranjaram família, carreira e dinheiro e que ficaram a viver em casa da mãe, dos anos 80, não são os mesmos com os quais nós aqueles que eu coabitámos. não tinha medo, provavelmente eram os tios que iam dar uma naifada. Então, ok, está certo. Mas tu sabes, Sérgio, isto é uma história já com também praticamente 30 anos, e foi a única interação negativa que eu tive com metaleiros, foi precisamente praticamente à porta do Rainha Dona Leonor, onde nós andávamos na altura. E eu tinha estado a juntar dinheiro durante algumas semanas para comprar este álbum de Paradise Lost, o Icon, que aqui está à nossa frente, e comprei o CD no fim de semana. Isto foi numa segunda-feira e tínhamos aulas à 1h30, uma coisa assim. Eu tinha comprado o CD no fim de semana, e feliz da vida, pego no CD e levo para a escola, só naquela de tipo estar a tentar impressionar quem? absolutamente ninguém, não é? E a caminho do Rainha, 2 metalões muito a mau aspecto vêm ter comigo. Eu tinha também um boné de Paradise Lost, e catam-me ali no momento, gamam-me o CD, gamam-me o cap. Nenhum espírito de comunidade. Tu imaginas, o coração está partido. E o pior é que alguns dos tipos da nossa turma presenciaram isto, e eu tive de fingir que conhecia os gajos que me acabaram de gamar, e depois, tu depois devolves-me isso, está bem? E depois fui para as aulas, tipo, a chorar por dentro, claro. Completamente. Porque o metaleiro não chora. Por fora. Não, mas isso dá-me mesmo uma mega tristeza, porque de facto é aquela história um bocado da comunidade, dos poucos concertos de metal que fui, havia muito essa... Mas a pouca faminta eu quero esse CD. Mas é como o Sérgio está a dizer, isto são metaleiros que transitam dos anos 80 para os anos 90, percebes? Exato. Que sim, tinham problemas com substâncias e este, eu digo-vos, eles tinham mesmo muito mau aspecto, ok? Eram daqueles que tu visses na rua, tu fazias questão de atravessar para o outro lado da rua. Eu não atravessei para o outro lado da rua. Pensaste, são metaleiros. Sim. O gajo vai dizer, boa compra, amigo. Vou-me reconhecer como um deles. Exatamente. Sócio, está cá o CD. Só foi sócio. Exatamente, é daí que vais reconhecido. Tinhas o número de sócio de metaleiro, sócio número 44. Não, mas eu sei que era um típico de sócio, era uma expressão que eu sempre não gostei, nunca gostei muito. Sócio e chefe. É o sócio, o chefe. E já sabias, eu já vou ser arrumado. Não, se fosse no café, é tipo, eu não vou dar conversas, tipo. Se fosse na rua era tipo, pronto, perdi a carteira. Foge. Já vê se alguém gritar, chefe, tu corre. Exato. Então vamos ao Wayback Machine. Tu já nos tinhas apresentado à figura do Walter, que te começou a introduzir de forma mais profunda no heavy metal e nos subgéneros todos. E o que é que tu dirias que foram as coisas que realmente começaram a fazer a diferença antes para o período antes do Walter? Eu conhecia, dizer que conhecia pouco é ser generoso, mas o meu conhecimento de metal e a minha definição de metal antes do Walter era um bocado limitado. Havia coisas que conhecia que eram as coisas mais básicas, desde os Iron Maiden aos Halloween, ao Judas Priest, e depois mais para o fim da década de 80 começam a entrar os Metallica, os Megadeth, e bandas do thrash metal que
para mim era um conceito que eu não conhecia, portanto, para mim era tudo heavy metal, tudo quanto fosse barulho era heavy metal, até as cenas punk que o meu irmão ouvia, para mim, como tinha aquela guitarra distorcida, para mim enquadrava-se tudo no metal. Ainda não sabia distinguir, aliás, não sabia sequer que se distinguia o metal em vários subgéneros. Pá, quando depois eu conheço o Walter, aí sim é que as proverbiais portas abrem-se e entra uma enxurrada de metal pela minha vida adentro. E aí já não era só aquele primeiro encanto do choque e do visual que tu tinhas descrito, agora já... Epá, foi outro choque, Sérgio, porque penso, tu olhas para as capas dos Maiden e essas bandas todas, e mesmo para as fotografias, e até e acabam por ser pessoas relativamente wholesome, sim, limpinhas, os cabelos estão penteados. Tu depois pegas passando para isto na altura ainda vinil de Dayside, e depois tu vês um tipo que tem uma cruz invertida queimada na testa e espera lá, o que é isto, meu? Que maluco é este? Mesmo graficamente todo esse death metal, e na altura consumi muito death metal, era miúdo e adorava coisas que eram brutais a nível de peso, mas depois também rapidamente fartei-me apenas disso. Precisei de querer um bocadinho mais, e esse bocadinho mais era melodia, e depois comecei a apanhar isso em algumas bandas também de death metal que começaram a surgir na Escandinávia e em particular na Suécia, bandas como os At The Gates, os Pyogenesis, mais tarde os In Flames, que tinham o peso do death metal, mas depois iam buscar aquelas melodias e aquelas guitarras duplas dos Maiden e dos Priest. E aí sim, ok, isto está mais perto daquilo que eu quero. Ainda não é exatamente isto, mas está mais perto. Só um parênteses, o facto disso também ter acontecido no movimento death metal original na Flórida, com o Chuck Schuldiner, começou a fazer álbuns mais complexos e poéticos, isso também te serviu ou não? Ou não apanhaste isso na altura? Isso deve ser para aí através a partir do Individual Thought Patterns, não é? Uhum. E eu nessa altura já não estava a prestar grande atenção a death. E eu vou-te explicar porquê. Porque o Walter era um tipo que me influenciava muito as minhas audições. Ele para mim era tipo uma bíblia andante do metal. Aquilo que ele me dizia que era bom, eu ouvia. E depois ele dizia-me, não ouças isto, que isto é mau. E eu não ouvia, ponto final. E ele não gostava de dois álbuns dos Death, que era o Spiritual Healing e o Leprosy. Sim. E ele dizia muito a mal daquilo, então eu nunca ouvi sequer esses álbuns. Ele gravou-nos, estás a ver, e eu, completista como mais ou menos sempre fui, queria ter a discografia toda da banda, mas acabei por não ouvir porque outro tipo dizia, não, isso é uma porcaria. Ele também dizia que um outro álbum de Obituary que eu não devia de ouvir porque o som da bateria parecia batatas a fritar, e eu falei, o que é isto? Não é isto? O que são batatas a fritar? Mas para mim o que ele dizia era dogma, percebes? Quando ele me dizia, não, isto não presta, e eu me metia de lado. Então os Death foi uma banda que muito rapidamente acabou por ficar de lado para mim. Tudo basicamente o que segue ao Scream Bloody Gore, que é o primeiro álbum deles, que é muito mais cru, sim. E então por onde é que tu começarias a tua história? Em que sentido? Quando eu te conheço, eu começo a associar muito mais o que para mim era o Gonçalo em 93, 94, e que a partir de certa altura começa a ser o meu companheiro de passeios habitual, era o Gonçalo que ouvia Samael. Ainda não. Ainda não.
O Gonçalo que tu conheceste em 93, 94, e tu has de lembrar, eu andava com t-shirts na Palm Death, com t-shirts de Sepultura, de Impaled? Não. de Impaled Nazarene? Não. mais Não, tarde, mais tarde. de Obituary. Uhum. O Gonçalo nessa altura ainda estava muito dentro do death metal. A partir de 94, ou seja, verão de 94 em diante, ou seja, nós fomos colegas apenas nesse único ano letivo, 93, 94. Nós não perdemos o contacto durante as férias de verão. Inclusivamente fizemos algumas coisas várias vezes por dia. Isto está a soar mal, mas não. Há de ser um tema de um episódio futuro. Em que nós vimos 2 filmes em particular várias vezes por dia, todos os dias, praticamente durante um verão inteiro. E no verão 94, sim, em diante é que me começam a entrar na vida os Tiamat, os Samael, mais tarde os Cradle of Filth e os Anathema, sim. Isto porque os Paradise Lost já tinham entrado, sim, para aí em 92 na minha vida, mas eu não lhes achava assim tanta piada quanto isso. Com o Icon, sim, é que eu começo a prestar muito mais atenção a Paradise Lost, mas depois todo esse 94 em diante, com essas bandas todas, aí sim é que eu posso dizer, ok, o Gonçalo que gostava só de death metal passa a gostar de coisas muito mais melódicas. E temos que contar, temos só de passar, porque há uma cassete gravada por ti e por um outro colega do tempo da escola secundária das Olaias, não é? Que era o quê? Os Massacres? Era os Massacres, sim. A gênese disto foi uma vez que eu e o Paulo conhecido meu colega no 8º ano, e nós tínhamos uns colegas de turma que gostavam de falar sobre fazer uma banda, e nós ficámos muito curiosos. Eu gostava de metal, isto foi em 92, 93. Eu ouvia coisas muito pesadas e o Paulo ouvia Bon Jovi. Então tu estás a ver, Duarte, aquela imagem que tu tens na tua cabeça da metamorfose no Sérgio, que ele passou a ser o tipo dos kits da Tamiya, a ter a Bíblia satânica no quarto. Exato. Ok. Com o Paulo foi a mesma coisa, mas o Paulo levou isto a mais extremos, estás a ver? E o Paulo deixou crescer o cabelo assim muito grande. Ele aprendeu a tocar guitarra e tocava bastante bem, e chegou a tocar numa ou 2 bandas. Mas quando nós éramos putos, o Paulo não sabia tocar absolutamente nada. Então nós decidimos formar uma banda, ok? Não tendo absolutamente instrumento nenhum. E eu tinha aliás, o meu irmão tinha uma guitarra acústica em casa, que foi a guitarra com que nós gravámos a demo. E entenda-se que o Paulo não toca nada coerente, ok? Ele está a fazer barulhos na guitarra. Nós construímos uma bateria, estou a fazer aquele sinal das mãos, das aspas, ok? Sim. Com tachos e panelas, e aquilo só fazia barulho, certo? Aquilo, obviamente, o mais parecido que nós tivemos com uma tarola foi um daqueles, como é que se chama? Um passador, estás a ver? Onde arranjamos um plástico grosso que metimos por cima e depois selámos à volta, e aquilo quase que fazia um barulho, um barulho, não era ruído só. Então, durante para aí 2 ou 3 manhãs nós gravámos uma demo. Adoro chamada 2 ou 3 manhãs. Sim, chamada Overdose. Que é muito pior do que tu possas imaginar. É mesmo. Foi isso que me passaste. Passaste da banda. Eu tinha capa e tudo, vocês fizeram uma capa. Sim, a preto e branco, uma fotocopiada. O Paulo fez uma capa. Eu não sei se por dentro tinha as letras das músicas ou não,
letras, ok? Letras, exatamente. Eu adoro essa expressão. Letras. Que normalmente, pá, grande parte houve. Aquilo, eu lembro-me que uma das músicas, o Paulo tinha-me dito que era a letra era de uma música qualquer dos Censurados que ele gostava. Outras eram versos ou passagens da Bíblia que nós tínhamos sacado de filmes de terror. Ok. E nisto há uma música que tem sim uma letra original que foi escrita por mim durante uma aula de matemática. Pá, em 92, sabes, uma das coisas marcantes desse ano foi o Massacre de Dili. Sim. Ok? E esta música chama-se Massacre de Dili. Tinha tudo a ver com equações e coisas assim do género. Epá, não. Equações! É Massacre de Dili! Não, pá, isto era longe disso, era uma música muito pesada. meio blues, estás a ver? Ok. Eu adoro essa expressão, letras sempre com aspas. Depois há a expressão de bateria, de som, sempre com aspas. E adoro esta fase final de blues. Tipo, tudo uma tentativa de. Todas as palavras que eu disser em relação à banda têm de ter aspas Tem sempre aspas em obrigatoriamente. todo lado. Até banda, ok? Ok, claro. Opá, e pronto, nós lá gravámos as 4 ou 5 músicas para uma cassete, depois fizemos uma série de cópias, tentámos vender na nossa escola por 500 escudos cada uma. E ninguém nos comprou uma porcaria de uma cassete. Os 500 escudos, não, era bué de dinheiro. Eu lembro que 500 escudos era provavelmente aquilo que eu nunca levaria para a escola porque sabia que ia ser queimasse. Não é que aquela notinha de 500 escudos que alguém dava, tipo, fogo, tenho que trocar isto já em moedas. Mas tens de perguntar quantos exemplares se venderam. Ah, sim, não, eu disse, não foi. Nenhum. Vocês comprou okay. um. Ah, okay. Não, eu ouvi um exemplar em casa do Gonçalo, mas porquê que não compraste? Não estava à venda na altura. Não estava à venda na altura. Era o único exemplar que lá estava. Pronto. Mas escreveste aí, como te vês, mais um exemplar, estou muito interessado na compra. Não, nada disso. Se ele ainda tiver, eu posso pô-la no arquivo. Os 500 escudos, vais-te dar os 500 escudos, não é? 2,5€. Não tenho. Eu pessoalmente não tenho. Eu sei que o Paulo, há uns anos atrás, eu encontrei porque nós trabalhamos no mesmo sítio e ele contou-me que em tempos tinha encontrado a cassete, tinha feito um repetice para MP3, mas ele nunca me chegou a enviar. O que é uma relativa pena. Eu não tenho grande vontade de ouvir aquilo, mas eu estou com uma mega curiosidade de ouvir. não sejas. Olha, eu vou voltar àquela história que eu estava a contar inicialmente, que levava aos Bathory e ao Korn. Okay. E vou tentar meter aqui o ano de quê? De 94 é o ano do lançamento do Under the Moon Spell, não é? Sim. E o Korn tinha estado em Lisboa uns anos antes para a promoção provavelmente da Hammer Heart Tour ou uma coisa assim, e vários miúdos da tribo metaleira de Lisboa e arredores passaram o dia com o Korn, o líder, praticamente o único membro da banda, e entre os quais o Fernando Ribeiro, membros dos Filinigrante e o Infernal, e provavelmente Decade, ou seja, o core do black metal português, que no fundo é mesmo Decade, Filinigrante e Moonspell, passou uma tarde na companhia do Korn. E há tu podes ver estas imagens encontram-se no YouTube da sessão de autógrafos e da tarde passada com o Korn. E quando o Korn se despede destes miúdos, ele aparentemente terá dito a frase que ficou para a história do metal em Portugal, que é "Stay conquistadores". E a maneira como o pessoal do metal em Portugal interpretou historicamente esta frase foi: nós vamos fazer a nossa coisa, nosso metal, o metal à maneira dos portugueses, dos conquistadores. Não será repetindo os mitos odínicos, nórdicos do Korn e dos suecos, mas será indo buscar as raízes do que quer que seja a cultura portuguesa e associá-la ao metal. E eu acho que esta é a boa porta para sairmos do Korn e entrarmos em Moonspell. Sim. O Gonçalo põe-me nas mãos a cassete
do Under the Moon Spell. Eu contei aqui, não foi? Nós estávamos numa das nossas idas à Nona Arte e acho que o Marco que trabalhava na Nona Arte, estava intrigado numa banda portuguesa de metal, que era os Moonspell, que ele não conhecia, mas eu sei que ele não ficou com a cassete, ou ele devolveu-te a cassete naquele dia e tu pões-me a cassete nas mãos naquele dia. E há ali uma coisa que me agradou imenso. Estamos a falar de um álbum que é muito pretencioso. Nós já tínhamos comentado isso. É um álbum que está cheio de... só para dizer que a abertura é um chamamento para a mesquita. Exato. Como se ainda vivêssemos na Lusitânia ocupada pelos árabes, pelos mouros, mas depois com um som misterioso lá atrás. E mais uma vez, eu rendi-me ao metal com estas coisas, com estas brincadeiras. Isto era muito diferente do que aquilo que nós estávamos habituados a ouvir até então, garantidamente. Sabes que pensando na coisa, eu lembro-me que na altura, incluindo o Walter, muito poucas pessoas gostaram deste EP de Moonspell. Eu, dentro do grupo de metaleiros que estava mais ou menos inserido, fui o primeiro a comprar o CD. E depois acabei por emprestar o CD a mais umas quantas pessoas do grupo. E a reação foi sempre um bocadinho tipo, não, nada de especial. E eu, não, isto aqui é bom. Temos que entender que isto sai pelo selo de uma editora francesa chamada Adiposer, e a Adiposer não era conhecida por ter produções de grande calibre. Não é algo estranho no ethos do black metal que a qualidade seja algo necessário sequer. No entanto, este álbum de Moonspell para mim sempre ficou carenciado de uma produção superior. Eu sei que eles regravaram o álbum passado anos, sim, mas ainda assim não satisfaz. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Este álbum merecia uma remasterização. Tu disseste que o álbum é pretencioso, e é pretencioso como aos raios, mas é pretensão boa na medida em que mostra ambição. Tipo, nós não vamos fazer a mesma cena, tal como tu disseste, não vamos aqui pegar no odinismo, não vamos pegar necessariamente no satanismo da mesma maneira que os noruegueses, ou seja lá quem for, fazem. Vamos fazer uma coisa muito mediterrânica, muito, muito lusitana, a beber muito de filosofia, que também era uma coisa que normalmente não se via tanto no aspecto lírico do metal. E saiu uma coisa que ainda hoje ouço isto e continuo a gostar. Para além das influências árabes, até tínhamos coisas cantadas em português. E já agora, até a guitarra portuguesa e o som do nosso mar. Eu percebia como isto pudesse vir, sem dúvida, de coisas que tu me tinhas mostrado, como Celtic Frost, especialmente o Into the Pandemonium, em certos aspectos, e em particular a música dos Bathory, mas estava aqui uma frescura que eu pessoalmente adorei e que bebi com todo o agrado. Sim, isto foi há álbuns, neste caso um EP,
que tu mal ouves, sabes, pá, eu vou gostar disto, está aqui qualquer coisa de especial, e este garantidamente que foi. Pá, tudo aqui nesta embalagem, quando tu abres e vês este manifesto Sim. mega pretencioso que a banda escreve. O berço sapiencial do Mediterrâneo. Sim. Pá, e aqui nasce a minha vontade de continuar a acompanhar a banda. Mas ias dizer mais alguma coisa, Sérgio, sobre o Municipal? Sobre o Municipal poderíamos, daqui a nada, quando chegarmos à fase dos álbuns seguintes. Sim. Porque para mim o capítulo agora, logo imediatamente a seguir a este, é até uma banda inglesa, que diria que depois de Municipal, a experiência seguinte com impacto igual é Cradle of Filth. Sim, se bem que Cradle aparece mais para o fim de 94, e eu sei que os Anathema, aqui se quisermos olhar para isto de uma maneira cronológica, no verão 94 entram muitas coisas diferentes, muitas coisas novas nos ouvidos, não necessariamente todas elas através das mãos deste Walter que já vos falámos, porque eu depois também comecei a descobrir individualmente, indo às pouquitas lojas que havia em Lisboa, e ou pedindo uma opinião, ou procurando, ou às vezes comprava uma coisa um bocadinho ao calhas, na esperança que saísse qualquer coisa de qualidade. Mas então no verão de 94 entramos Municipal, entramos Anathema. As primeiras coisas de My Dying Bride que eu ouço são também de 94, e entra-me também Tiamat na vida, o Clouds e o Astral Sleep. E um pouquinho mais tarde, sim, começa-me a entrar Samael, com o Blood Ritual, e Cradle of Filth, sobre os quais iremos então falar agora. E tens razão, eu consigo agora lembrar-me perfeitamente que o Clouds, Tiamat, passaste-me muito antes do Principle of Evil Made Flesh, dos Cradle of Filth. Sim. E quer dizer coisas de Tiamat ou não? ou do Darren White, dos Anathema? Há coisas para dizer, sim. Tiamat foi uma banda muito importante. Eles têm uma sequência de álbuns excepcional, o Clouds, o Well Done e o Deeper Kind of Slumber. Eu depois já não os sigo com tanta atenção quanto o Sérgio segue durante os anos mais próximos, mas ainda fui ouvindo. Mas estes 3 álbuns em particular foram excepcionais. Este 3 que ouvimos agora é a primeira música do álbum Wild Honey, que creio eu talvez tenha sido o primeiro álbum que eu ouvi em que de uma ponta à outra não há uma única pausa, não há uma transição em que as músicas não estejam todas interligadas, ou seja, onde uma música começa, a outra já está a acabar, e isso para mim revolucionou um bocadinho a minha maneira de ouvir a música também futuramente. Eu adorei este lado quente, solar, com que o Wild Honey todo nos introduzia a este universo, diria quase Serge, pejado de sucos, de insetos, abelhas e mel a escorrer. Isso. Este exotismo quente, psicadélico. Eu acho que consegue-se tirar dos poucos exemplos que até agora mostramos aqui a quantidade, a riqueza lírica, visual, musical que o metal nos estava a trazer nestes anos da primeira metade dos anos 90. Nós passamos de ouvir coisas em que eram os hinos a Satanás
pá, por muito engraçado que fosse ouvir uma invocação a um Great Old One do Lovecraft, uma invocação Yog-Sothoth, o que nós realmente começámos a achar muito mais cativante foi este lirismo que nos era apresentado pelo Johan Edlund dos Tiamat, pelo Darren White dos Anathema, pelo Fernando Ribeiro, que convenhamos, ok, ali no Under the Moonspell aquilo ainda está um bocado titubeante e um bocado dúbio. Há momentos de qualidade, há outros momentos de muita pretensão. E eu acho que faz sentido uma homenagem ao Duarte Picotto, que hoje já não é membro dos Moonspell, mas que era o grande compositor da banda nos primeiros anos de vida, não é? E ele era um excelente guitarrista. Ele, depois de sair dos Moonspell, logo a seguir ao Wolfheart, forma os Desire. Pessoalmente também produziu um álbum com um título impronunciável, gigantesco, que há de estar para aqui, mas que eu adorava. Era um álbum de doom metal fúnebre, também super ambicioso, com faixas que tinham, sei lá, entre 12 a 24 minutos cada uma. Mas eu adormeci muitas vezes a ouvir esse álbum. O Duarte Picotto, que era o Mantus Iberius Daemonium, na altura em que o Fernando Ribeiro era o Langsoiar, Tenebrarum Rex, e que os restantes nomes da banda tinham membros como Tangrisnir, e Neófitos, Lupus, e Nisroth e coisas assim. O Neófitos, que era o Mike, não era? O Neófitos era o Pedro Paixão. Pedro Paixão, okay. O Mike era o Nisroth. Mike Gaspar. Okay. E então agora aproveitamos este cantinho para também falar já agora num personagem que é muito querido para mim e para o Gonçalo, que é o Darren White. Que era o vocalista dos Anathema, e era mais um dos bons poetas que o metal nos trouxe, especialmente na maneira como ele entoava as palavras, naquele estilo choroso que o Doom Metal nos habituou. Nós conhecemos pessoalmente o Darren White depois dos Anathema, já em 96 ou coisa assim, ou até mais, se calhar, mais 96, sim. Quando os Blood Divine visitam Lisboa para um concerto no Seixal. Mas nós conhecemos em Lisboa na Virgin Megastore, e depois da sessão de autógrafos terminar, nós vamos beber copos com os Blood Divine para o Pirata, que era aquele tasco mesmo ali ao lado da Virgin Megastore, que agora está na Moraes de Vaz. E enquanto eles puderam, até à hora de irem fazer o soundcheck, nós ficámos a beber cervejas com os membros da banda. Essa não é a famosa foto com o doutor? Não, essa fotografia é numa sessão de autógrafos com o Johan Edlund dos Tiamat. Okay. Mas nesse dia o Nuno não estava connosco, estava o Tiago, mas nós passámos a manhã toda na companhia dos antigos membros dos Cradle of Filth. É tão engraçado, e de Anathema. é tão engraçado ouvir estas histórias novamente, porque eu lembro-me perfeitamente de, em várias situações, de estar com o Sérgio depois das aulas, ou seja, depois destes eventos, nas aulas. Ou seja, dizer-me, fui uma sessão de autógrafos com os Anathema e estive na conversa com o Darren White, e eu ficava tipo, mas como? Mas estas figuras não são inatingíveis? Porque eu só conhecia as bandas, vamos chamar, aquelas bandas que faziam megas digressões, não estamos a falar U2, Pink Floyd, Rolling Stones, por em diante, que imaginem o que era. Temos o Mick Jagger, não, fui beber umas cervejas com estes tipos aqui que estão lá no porta do concerto. Era uma coisa que é uma coisa que é engraçada. À medida que eu fui entrando no metal, estas histórias é uma coisa muito comum. Fui jantar a um sítio e estava lá o Flan X e acabámos por estar antes do concerto todos na conversa, e depois ter acesso a backstages, ou tive acesso, tipo, fomos ver uns copos e os tipos estavam lá e acabámos por estar todos na conversa. Eu acho que o mundo do metal quis sempre criar uma aura de inatingibilidade. Isso sem dúvida. Eu acho que havia sempre, entre estas, como os nomes que dizíamos, entre haver estes nomes complicados, estes alter egos, estes stage names,
o mito de que eles viviam em palácios góticos onde torturavam virgens e coisas assim. Claro que se criou essa área, mas a verdade é que o meio era muito pequenino. Nós estamos a falar de concertos que teriam 100 a 200 pessoas às vezes. Exato. Em salas de clubes recreativos. Isto aqui não era um meio nada grande. Exato. E portanto era muito fácil tu, 10 minutos depois do concerto acabar ou antes dele começar, apanhares o vocalista da banda a beber um copo no tasco do clube recreativo. Nós quando fomos ver Angra, como fomos comer ao Dots, e eles estavam a nós somos patrocinados pelo Dots. Eles estavam a jantar lá. E eles estavam a jantar. Sim, e estava eu. O meio do metal, de facto, então na altura, hoje é pequeno, mas na altura era muito pequeno. Hoje em dia já não direi que é pequeno. Sim. Tornou-se um meio muito mais mediático, mas até meados dos anos 90 já ameaçava sair do underground onde basicamente estava e tornar-se ainda maior, mas ainda assim, eu lembro-me que nós de vez em quando íamos a concertos no Paradise Garage em Alcântara e não era tão incomum quanto isso. Tu depois veres os membros das bandas ou a jantar nos restaurantes ali nas imediações, ou então mesmo a estarem à porta havia uma porta lateral do Paradise Garage onde as bandas entravam e eles estavam lá apenas a socializar, percebes? Por isso não era assim uma coisa tão estranha quanto isso. É claro que havia concertos onde tu não tinhas 100 ou 200 pessoas e tinhas umas 500 ou umas 1000 e depois aquilo já se tornava um bocadito mais difícil das próprias bandas conseguirem conciliar esse aspecto social com o resto dos fãs, não é? Mas quando eram concertos mais pequenitos, sim, facilmente vias e conseguias falar com as pessoas. Este exemplo que o Sérgio deu dos Blood Divine, nós depois, este concerto foi na SFO, que é a Sociedade Filarmónica Operários da Amora, creio eu, no Conselho do Seixal, e quando nós chegámos à SFO para ver o concerto, eles estavam por lá e nós metemos conversa com eles ainda se lembravam de nós e continuámos a falar e eu a tentar convencê-los para tocarem o Dream of Wolves in the Snow, já que estavam lá, já que eles basicamente eram os Cradle of Filth que entravam nessa música em particular. Até porque é o Darren White que canta a música no álbum de Cradle of Filth. Era por isso. E não tocaram? Não os consegui convencer. O meio... Há aqui um triunvirato de bandas do Doom Death britânico que eram aquilo que nós chamávamos na altura as bandas da Music for Nations, não é? Sim. Porque passaram passaram pela Peaceville e depois transitaram todas elas para a Music for Nations, os Paradise Lost, os My Dying Bride e os Anathema. Os Anathema, sim. Tu percebes o que é que terá, que tipo de clima terá criado este fenómeno musical do Doom britânico? Eu creio que eles todos eram basicamente da mesma zona de Inglaterra, que era o norte de Inglaterra. Eu quero dizer que eram todos da zona de Yorkshire, mas posso estar enganado. Mas isto são miúdos que saem... porque eles não eram muito mais velhos do que nós quando nós os começámos a ouvir, na realidade, mas eram miúdos que saíram daqueles anos 80 da Margaret Thatcher, em que a vida não haveria de ser agradável a Inglaterra nessa altura, e depois nos anos 90, quando o clima político lá muda um bocado, não necessariamente lhes vai mudar aquele outlook que eles têm sobre a vida, mas eu acho que vem muito influenciado desde os anos 80. Mas que há que dizer que até como uma resposta muito antipolitizada. Sim. Ou seja, não há talvez até um cansaço da música britânica ter sido excessivamente politizada durante os anos da Thatcher. Esta malta não se metia minimamente eu não creio que nada do que nós ouvíssemos nesta altura tivesse qualquer espécie de mensagem politizada.
O caso do Darren White e dos Anathema para nós vem sublinhado porque também é um capítulo triste da nossa relação com a música, porque infelizmente o Darren White é posto fora da banda. Os líderes de Anathema eram os 2 irmãos Kavanagh, que decidem depois do 3º disco tomar conta do destino criativo da banda, e isto vem com uma dor para nós, porque o último disco que foi gravado com o Darren White, o Pentecost 3, é um disco belíssimo, e o que vinha prometido do que podia sair daqui era esplendoroso. Mas nós só, estamos a falar de um disco, diz. Sim, só à parte para as pessoas perceberem, eu concordo contigo, porque este foi o álbum, tirando o All Farts, não é? Que já estava um bocadinho embebido no espírito. Este é o álbum que me faz entrar no metal, ou seja, o Sérgio, um bocado como a história do Hellboy, o Sérgio diz, ok, se tu não estares disto, eu não insisto mais, estou farto de insistir com várias coisas, se tu não estás, eu não volto a insistir. Eu lembro de teres-me passado a cassete e eu ouvi, e eu lembro que provavelmente até foi durante as férias da Páscoa, e eu lembro que aquilo teve numa leitura de cassetes até ao último dia de aulas, e eu ouvi religiosamente esse álbum. O álbum é um álbum que eu só consigo definir como panteísta, em que o personagem que canta estes poemas identifica-se com os rios e as montanhas e se mistura com a paisagem. Para mim, a obra-prima de Anathema, e foi muito difícil voltar a Anathema. Este álbum musicalmente é o... Vamos fazer aqui uma parte. Existe um Anathema com Darren White, existe um Anathema sem Darren White. Para todos os efeitos e propósitos, só existe Anathema nesta discussão com Darren White. Então, o Pentecost 3 é mesmo o pináculo das habilidades musicais de todos os envolvidos na criação do disco. É fenomenal. É eles terem pegado em tudo o que sabiam que funcionava dos álbuns anteriores, terem levado à enésima potência, e deixam água na boca, deixam a perspectiva do propalado segundo álbum de estúdio, porque eles na realidade só tiveram 2 EPs, o Crestfallen, que precede o Serenades, que é o primeiro e único álbum de estúdio, e depois o Pentecost 3, que é o segundo EP, e o segundo álbum de estúdio, esse sim, seria Rise Pantheon Dreams, que, como sabemos hoje, nunca chegou a sair. É emocionante estar a ouvir o discurso do Gonçalo com esta música por trás. Eu estava mesmo a ficar comovido, tipo, isto é lindíssimo, isto com esta música por trás, e o Gonçalo a falar esta paixão por este álbum, pelos Anathema de Darren White, é fantástico. E no concerto que nós vimos em dezembro de 94, em Almada, nós fomos a um festival de metal, eu, o Sérgio e mais algumas pessoas que nós conhecíamos, o Tiago, o Paulo também, e isto foi uma banda portuguesa chamada Tormentor, os Moonspell. Depois foi Anathema, Samael e Cannibal Corpse. E no concerto de Anathema eles tocaram pela primeira vez uma música que faz parte deste EP. Ou seja, nós conhecíamos todo o repertório anterior de Anathema que eles tocaram no concerto, e o concerto deve ter tido, sei lá, 25 minutos, 30 minutos. Temos aqui o cartaz, Exatamente. ou no livre trânsito, aliás, do MTM Metal Fest, no incrível Almadense, a 4 de dezembro de 94. Pois, sim, no dia em que a minha irmã faz anos. E eles nesse concerto tocaram então uma música que para nós era nova, que era o Mine Is Yours. Que está no Pentecost 3. Sim. Exato. Ours is a New Kingdom é o subtítulo da música.
E diz lá, O Duarte. que eu ia dizer, eu Tu é que estou és a o adorar moderador. e acho que agora vou ser o moderador, porque ainda não abri a boca poucas vezes, mas acho que esta conversa de metal não pode ser apenas uma parte. Isto vai ter, temos que avançar para uma segunda Tem de parte. ser. Claro. E acho que em vez de entrarmos num segundo capítulo, vamos dar como terminado se calhar o primeiro capítulo. Isto no fundo já era uma missão falhada à partida, tentar meter isto num Tudo numa episódio. hora, Não, esquece, não era dá, impossível. não dá. Não, é impossível por uma razão muito simples e nós temos que partilhar isto no nosso Instagram, é esta mesa, e nós só partilhamos o quê? 2% da mesa, nem sequer, estou a falar de, só nós partilhamos que o Under the Moon Spell, temos aqui os vinis, temos aí Sim, o álbum, um pouco de Pentecost 3 e pouco Paradise mais, Lost, sim, um bocadinho de Tiamat e Wild Honey. e de repente temos aqui, eu vou depois mostrar numa foto que isto é uma cena, foi uma coisa fantástica. São de se pilhas de perder. CDs e cassetes. Exatamente, e vinis em edições fantásticas que o Gonçalo costuma não, é um colecionador assíduo. Mas vamos dar sequer como terminada esta primeira parte com uma promessa de uma segunda parte muito em breve, que muito em breve será a próxima, não é? É já para a semana. É para a semana. Por isso damos assim como despedidas. Eu vou passar ao Sérgio, que o Sérgio acaba sempre isto de maneira fantástica, e por isso. Então Sérgio, vamos dar descanso ao Hércules. Nós voltamos para a semana. Sigam-nos nas redes sociais, aliás, só no Instagram, porque o resto são plataformas de podcast. E passem a palavra a todos os amigos e familiares. Ajudem o podcast a crescer. Até para a semana. até para a semana.